Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu venho falar da história da coleção, o último livrozinho da irmã, o último livro das irmãs, que é a irmã, as sete irmãs, a irmã da tempestade. Falar da irmã da tempestade para mim significa muito. São 500 e poucas páginas, 54 capítulos, onde eu li em 3 dias, literalmente, o último. Eu li até 2 horas da manhã para terminar o livro, porque eu queria muito entender. Falar um pouquinho delas, de cada uma, e contar um pouquinho da história de cada uma, para mim tem um significado enorme. Para começar, infelizmente, né, como todo mundo já sabe, que eu já fiz algum vídeo atrás, se você não viu, que Lucinda Hills nos deixou. E deixou com uma obra-prima, que são as Sete Irmãs, onde estourou pro mundo, onde estourou a vida dela, onde ela mesma estourou mesmo com a carreira, foi com as Sete Irmãs. Cada irmã com cada significado, com cada história, com cada jeitinho. E ler a última irmã, descobrir quem era a última irmã, você já pega o primeiro livro. Você sabe que tem 6 irmãs e os 6 livros de cada um. Já no primeiro, já fala dessa última irmã. Por quê? Porque aí é a história de Maia, que conta aqui do Brasil. A Maia era da brasileira e tal. O pai delas deixou essa história assim, dessa última irmã. Porque ele não conseguia encontrar ela. Todas as pistas que tinha referente a elas não fechava, não batia de frente. Até que a única coisa que tinha, que podia identificar essa última irmã, era um anel de 7 pontas com uma esmeralda. E o nome, que era Mary. Mary, de Nova Zelândia. Como e quem? Aí, quem deu todas essas pistas foi o advogado da família por mando do pai delas. O que aconteceu? O advogado esqueceu da metade do resumir, metade do que tinha que acontecer e saber que ele que tinha feito isso pelo fato dele saber muita coisa e ter escondido das meninas, então. As meninas começaram a seguir e perseguir a Mary. Mary tinha acabado de perder o marido na história e ela decidiu fazer uma viagem para vários lugares porque ela tinha um passado muito estranho, um passado onde ninguém sabia o que tinha acontecido até então. Então ela resolveu procurar, descobrir e entender o que tinha ali. Então, para começar, a Maia, descobrindo isso, manda a primeira irmã, Cici, que mora na Austrália e era mais perto da Nova Zelândia, então resolveram mandar a Cici procurar ela. Cici chega na casa para procurar a Mary e descobre que a Mary Kate, uma das jovens de 22 anos. E a mãe dela também se chama Mary. Aí entra qual das duas? E a quem tem o anel em si é a mãe de Mary Kate, que ganhou com 21 anos quando ela se formou na faculdade, na Inglaterra, em Dublin. Aí entra a Cass. Ela tinha ido para viajar por causa que ela queria conhecer o mundo e tal. Só que aí ela vai a Cici vai atrás da mãe para ver o anel. A mãe foge delas e começa a perseguição de cada irmã seguir, procurar a tal Mary, mãe de Mary Kate. Aí entra, se cada uma foi, a única que não foi Maia. A única irmã que não foi procurar, não foi atrás foi Mary. As outras todas foram. Ali foi atrás do irmão da Mary Kate, que eles tinham um vinhedo e ele trabalha com vinho, ele cuida dessa parte, ele estava estudando na Europa um pouco sobre o vinho. Então, ali começa a saga procurar de irmão. E enquanto isso, Mary, a mãe, ela tinha um pavor dentro dela do passado dela. Ela foi abandonada, até então ela não sabia que tinha sido abandonada. Ela foi abandonada na porta da igreja de um padre. O padre pegou, né, tipo, levou pra dentro, o certo seria entregar pro orfanato. Só que o amigo desse padre
ele disse assim, eu tenho dinheiro, eu não vou construir uma família, não vou ter uma filha. Então, se nós pudermos fazer de tudo para poder salvar essa menina, que ele adorou essa menina, ele pegou uma afeição por essa menina, Ambrose criou uma paixão pelaquela criança, só que no meio desse tempo, sempre tinha uma pessoa que na segunda-feira ia limpar a casa e no resto da semana seria outras. E o que aconteceu? A mulher que foi limpar a casa na segunda-feira, naquela época, você tinha muito fazer filho. Não tinha como, não tinha anticoncepcional, não tinha preventivo, então era fazer filho, 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 filho. Ela tinha acabado de perder um filho, uma menina. A menina tinha morrido e ela foi trabalhar mesmo assim. E ali ela pôde dar de mamar para aquela criança que estava ali, que era uma menina abandonada. E aí o Ambrósio teve uma ideia ali, pegou, pensou, entrou em contato com o padre, conversou com o padre, o que podia oferecer uma grana para a família, poder ficar com essa criança, criar a criança, ter um ali. E a mãe e o pai dessa menina que perdeu a criança resolveu adotar essa criança e então se tornou a Mary, que veio para substituir uma criança morta. Quem abandonou Mary? Por que abandonou a Mary? E Mary era uma menina adotada. E Mary seria essa irmã desaparecida, dessas 7 irmãs da constelação. Mary era uma menina muito inteligente, Ambrósio deu de tudo para ela. Deu estudo, deu livros, fez ela aprender muito, ela era uma menina muito dedicada, ela ganhou uma bolsa em Dublin para estudar na faculdade. Só que o primo dela, ele era meio louco por causa da cabeça, ele tinha um problema, uma doença que era transmitida por gerações de homens. E aí, na cabeça dele, ele tinha muito aquela guerra, porque ela até então não sabia que ela e o primo eram. Esse rapaz, que eram amigos quando era pequeno, eram primos de graus de pai com a mãe, né? Da menina. Aí entra ali a história da família inteira. Então o foco seria o passado também. Quem seria essas pessoas do passado que tanto assombravam todo mundo? Que era Nuala. Nuala viveu na época da Guerra Mundial na Inglaterra. Quando tudo aquilo aconteceu, ela se casou, ela trabalhava com uma família rica, ela fazia de tudo ali, ela tinha um curso de enfermagem e ela teve uma filha, que é a mãe da Mary, né? A que adotou. Aí entra a história ali, tudo o contexto. Por que uma mulher com 59 anos seria a irmã desaparecida se a filha dessa Mary, que é Mary Kate, tinha 22 anos, encaixaria muito melhor na história, que seria adotada. Quanto a Mary Kate foi atrás de saber quem que era a sua família, descobrir quem era a mãe dela, ela descobriu. Então ela tirar a hipótese de ser Mary Kate. Então seria Mary, com 59 anos. Mas por quê? Como assim? Como é que Pansalt conhecia essa filha e tentou adotar ela tão início? Se a última filha, mas ele ter conhecido ela muitos anos atrás. Então tinha esse jogo de história aí que ninguém entenderia. Só que Mary não queria saber quem eram os pais adotivos dela, quem era o pai verdadeiro dela, quem eram os pais dela. Até que as meninas tinham planejado pegar e ir até onde o corpo do pai delas tinha sido jogado no mar para ser enterrado. Queria muito que a última irmã estivesse junto, só que ela não queria participar. Então, o que aconteceu nesse meio dessa história toda? O próprio advogado, que depois ele ficou um tempo sumido, que tem muito mistério nessa história, resolveu ele ir lá atrás de Mary, conversar, mostrar a foto da mãe dela verdadeira, entregar a carta de Pan, entregar diário da vida do Pan e tudo. Então, sim, a Mary, com 59 anos, era adotiva e era a ligação com Pansalt. Porque, como tal, só na última carta, na última folha, você saberia o porquê.
Ali foi onde o meu chão desabou, porque era o último momento e não tinha mais o que pensar. Ela tava dentro de um avião indo pro navio pra poder jogar uma coroa no mar, e ela descobre que ela era a última irmã desaparecida, a última irmã das 7 irmãs. E eu fiquei em choque. Eu fiquei sem reação, sem entender. Tipo, precisava ali de um pouquinho ali. Ela ter dito. Só isso podia. Porque foi isso que eu senti. Era 2:30 da manhã, eu estava acordada, suspirando, tentando entender o porquê. Eu entendi o final, eu entendi muito bem porque a ligação dela com o Pansalt, eu entendi, explicou bem explicado. O que eu quero dizer é assim, A Irmã Desaparecida foi um volume muito incrível, foi uma história muito incrível para ler, foi algo que foi maravilhoso entender. Tem um contexto onde você aprende que ela teve que abandonar a família, abandonar Ambrose, que foi o que mais criou, que ajudou ela em tudo. Ela teve que abandonar principalmente a pessoa que mais amou ela em tudo isso, nessa história toda. O cara que mais amou, ela era apaixonada. Depois de 37 anos, ela reencontra o amor da vida dela. Eles sentem, eles almoçam juntos, eles passam um dia inteiro junto. Aqui mostra que não importa quanto tempo que você vai levar para encontrar a pessoa que se ama. Mesmo que você já encontrou e vocês não deram muito certo agora, talvez daqui 20 anos, 30 anos, vocês voltem, vocês se reencontrem, vocês se entendam. Então, eu amo muito os livros românticos por causa disso. Eles mostram um pouco que a gente não pode perder o amor, a gente não pode perder a fé, não pode perder o que a gente tem da essência da gente. Então, mostra uma coisa incrível. E A Última Irmã foi um livro incrível, que me fez suspirar, me fez entender e fez eu refletir. Fora ter passado por cada uma das irmãs, né? Que seria... Então, vou puxar aqui. A sexta irmã, né? A Elétrica, Tige. Pra mim, Tige é a história mais incrível que a Lucinda criou pelo dom da Tige. A Tige tem um dom incrível. Foi a melhor história que eu pude ler até hoje. Cici tem... A Cici, ela é a Cici. Incrivelmente dizendo, ela é muita gente. Elétrica, Estrela, né? A Estrela. A Ali com essa criança que se apaixonou pelo filho da Mary, então ali eu shippei, tô tentando ver se vai dar certo. E ela, a primeira filha e a filha aqui do Brasil, que foi feita aqui, a história aqui no Brasil, Maia. Então, são 7 livros e 7 histórias que deixariam a gente muito orgulhosa de ver e dizer. Então, pra mim, A Última Irmã foi incrível. Lucinda, obrigado pelo último livro, vindo das tuas mãos, esse livro. Vindo pela tua cabeça, de deixar eu entrar no teu mundo e imaginar como você queria. Porque era da tua terra, Inglaterra, onde você nasceu, onde você foi criada, você quis mostrar isso pra nós, trazendo isso pra história. Então, muito, muito obrigada. E o último livro, com certeza, vai ter o 8º livro, né? Com certeza. Pra nós entender quem era Pansalt. Porque aqui tem os pontos de interrogações nesses 7 livros. Quem é Pansalt? Pansalt, por que George, o advogado da família, é tão misterioso? E principalmente, a governanta que criou todas as meninas como se fossem filhas delas. Porque quem que é ela? Como o mistério dessa mulher? Porque essa mulher deixou muito mistério nas histórias todas. Ela tem algo que ela falava que deixava a gente... Aí tem coisa, aí tem alguma coisa. Então, na última carta, o Pan diz que deixou um livro, um diário contando sua vida inteira. Então, nós vamos descobrir quem era Pansalt no meio dessa história toda. Então, só em 2023 que nós vamos esperar o filho dela escrever esse último livro e, como ela mesma diz, nada termina. O amor existe, amor pode acontecer e amor pode durar por muito tempo. Tá aí a coleção. Então eu deixo aqui a recomendação de todos esses livros, que são para mim, são muitos especiais e muito bom, que começou em 2019 e hoje, em 2021, eu consegui terminar as 7 irmãs
com certeza com um pouquinho de curiosidade para saber quem era o último livro, quem é Pan, principalmente. E eu vou ter que esperar aí agora até o ano que vem. Faltam pouquinhos meses para terminar o ano. E para vocês eu deixo a recomendação desses livros e deixo o carinho e o imenso de que nós sentiremos falta de Lucinda Hiller. Até o próximo vídeo.